Glória a Deus, bairro Alvorada. Graças a Deus por esse dia. Que Deus abençoe também a sua noite. E que você tenha uma noite de muita paz, muita tranquilidade, aí na sua casa, aos seus familiares, se algum deles for trabalhar agora à noite, eles serão também protegidos pelo Senhor, lá onde eles estão. Nós estamos mais uma vez pedindo a Deus para que Deus venha visitar a nossa cidade, as nossas cidades, Sabará e Belo Horizonte. A gente está aqui na divisa das duas cidades, e então por isso que eu sempre falo das duas cidades. Mas de qualquer modo, nós dependemos de Belo Horizonte muito. Todos nós, moradores aqui do bairro Alvorada, dependemos de tudo, de quase tudo de Belo Horizonte. Então nós sempre lembramos de Belo Horizonte e de Sabará, para que Deus abençoe estas cidades. Eu creio que você entende o poder das palavras. Você sabe que há um poder no nosso falar. Os pais, principalmente, quando falam aos filhos, há um peso muito grande nesta palavra dos pais. E do mesmo modo que há um poder na sua palavra, você precisa saber usar este poder que há na sua palavra para começar a ministrar, a profetizar, a declarar a bênção sobre as nossas cidades, sobre a nossa cidade, sobre Sabará, sobre Belo Horizonte. Você precisa começar a declarar palavras de bênçãos, palavras de cura, palavra de libertação, palavra de transformação, palavra de restauração da cidade. Não adianta você ficar simplesmente murmurando, resmungando dentro da sua casa, reclamando, porque o peso que existe na palavra vai ficar apenas dentro da sua casa. Se você tem o hábito de usar os seus lábios para proferir palavras de maldição, palavras mal faladas, isso vai surtir um efeito negativo na sua casa. Se você é uma pessoa que só sabe dizer palavras negativas, se você nunca tem um pensamento positivo, um bom pensamento, e da sua boca só saem palavras de maldições, só saem palavras de xingamentos, só saem palavras mal faladas, palavras baixas, você está plantando dentro da sua casa maldição. Você é uma pessoa que só xinga palavrão dentro da sua casa para os seus filhos, para o seu esposo ou para a sua esposa, ou para os seus pais. Você é uma pessoa que está plantando frutos podres. Se você principalmente é pai e mãe, e dentro de casa só solta palavras mal faladas, você está plantando nos seus filhos um mau futuro. E dentro da sua casa, maldições. Você precisa, se você está vivendo assim,
mudar essas atitudes. Começar a ter palavras boas, palavras positivas, palavras de vida. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar dentro da sua casa. Não adianta querer que as coisas mudem fora, se dentro da sua casa está um caos. Inimizade, brigas, palavrões, não tem como, não adianta. Comece a mudança dentro da sua casa e você vai ver a paz de dentro para fora. E que a tua palavra, as palavras que você profere, que elas sejam palavras de bênçãos sobre a nossa cidade. Comece a abençoar a sua cidade. Comece a abençoar Sabará, a abençoar Belo Horizonte. Comece a abençoar o nosso país. Peça a Deus em oração e tenha palavras boas para a nossa cidade, para que não aconteça nada pior, para que voltemos à normalidade das nossas cidades. Nós não podemos simplesmente ficar acomodados dentro da nossa casa. Precisamos voltar a uma vida normal. Você não pode se acomodar aí na sua casa. Comece a orar, a pedir a Deus, comece a falar com Deus, comece a rezar. Fale com Deus. Deus ouvirá a nossa oração. É através de nós, moradores, nós, população, que as coisas vão voltar ao normal, que a cidade vai voltar à normalidade. Você não pode ficar acomodado. Levante-se, erga a sua cabeça, comece a viver. Não se entregue, não se acomode. Você é um homem e uma mulher, somos guerreiros. Não podemos aceitar que nós fiquemos simplesmente acomodados, mas que nós nos levantemos e creiamos verdadeiramente no Deus soberano sobre todas as coisas para mudar a história da nossa cidade. No livro do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 1 ao versículo 17, nós temos dois relatos de cura, de milagres. Jesus, ele cura um homem que estava enfermo através da palavra dele. Ele nem chegou a colocar a mão neste homem, somente pela palavra, à distância, Jesus ordenou que aquele homem fosse curado. E ele foi curado. Depois da cura daquele homem, que era empregado de um centurião, de um homem também cuidador, um homem oficial, que amava o seu servo, que se preocupava com aquele servo, aquele homem curado, e agora as pessoas se alegravam pela cura daquele homem. As pessoas estavam felizes, grande número de pessoas comemoravam a cura que havia acontecido. No entanto, quando aquela multidão de pessoas alegres estavam caminhando juntamente com Jesus, Jesus e aquela multidão se deparam com uma outra multidão. Agora eles estão de frente com uma multidão que estava carregando um corpo de um menino que havia morrido, e a sua mãe era uma viúva. Imaginem uma mulher que era viúva e que agora sepultava também o seu único filho. Naquele momento, as duas multidões se encontravam
A multidão que se alegrava com a cura de um homem, e uma multidão que estava triste, cabisbaixa, chorosa, porque iam enterrar o menino. Para aquela mãe, a perda era muito grande, e somente um milagre poderia mudar a história dela. Duas multidões, uma multidão alegre e uma multidão triste. Mas entre as duas multidões estava alguém que poderia mudar aquela história. Jesus estava no meio daquelas multidões, das duas multidões. Aquelas multidões, elas representam hoje nós. Sabe por quê? Porque você pode escolher em que multidão você vai estar, de que lado você vai estar. Você pode estar na multidão que se alegrou pela cura, ou pode escolher estar do lado da multidão daquela mulher que chorava de tristeza. É muito fácil nós escolhermos o lado que queremos ficar. E só depende de nós darmos um passo para entrarmos nesta multidão. As nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas falas, como eu disse, são elas que nos levam à multidão onde há vida, ou para a multidão onde há a morte. E quando eu digo morte, não digo a morte propriamente dita, mas eu digo morte, lugar de tristeza, lugar de angústia, uma vida só de angústia, uma vida só de mágoas, uma vida só de sofrimento. Nunca há um motivo para se alegrar, para agradecer. A multidão dos que reclamam, dos que se angustiam, a multidão dos amargurados de alma, a multidão daqueles que só proferem palavras más, porque não tem brilho da vida, porque não conseguem acordar pela manhã e agradecer, mas logo, quando se abrem os olhos, já começam a blasfemar. Você precisa escolher de qual lado da multidão você vai estar. Mas, ainda assim, para aqueles que estavam do lado da morte daquele menino, tristemente, e ainda assim, para você que hoje está do lado da angústia, para você que está do lado da multidão, que só vive para baixo, só vive cabisbaixo, você que está do lado da multidão, que não tem perspectiva de vida, que não tem perspectiva de futuro, você que está do lado da multidão, que talvez pensa aí em tirar a própria vida, você que está do lado da multidão, que só sabe chorar, que só sabe lamentar, que só reclama da vida, da própria vida, você que está do lado da multidão, que pergunta o sentido da sua própria existência, porque não há mais cor, não há mais esperança, para você é um convite, porque aquele Jesus que estava no meio daquelas duas multidões, ele fez algo também fantástico naquele momento, porque milagres não se explicam, e Jesus fez mais um milagre. Aquele menino que estava ali para ser enterrado, que estava morto, para Jesus não há impossíveis. Jesus trouxe a vida àquele menino, e é isso que Jesus quer fazer com você. Você que até hoje, e acha até indigno, assim, Deus não me ama, Deus não me quer, eu sou mau, eu não presto, eu só faço coisa errada, eu fiz coisas que até Deus duvida, já andei por muitos caminhos maus, caminhos escuros,
já fiz coisas terríveis. É para você que Jesus está nesta noite. Você que está vivendo neste lugar de morte, nesse lugar escuro, sem brilho, sem cor, sem alegria, sem esperança, sem confiança, sem futuro. É para você que Jesus está trazendo vida nesta noite. E que você possa receber Jesus, abraçar esse Jesus e convidá-lo para morar definitivamente para sempre em seu coração. Jesus transforma as duas multidões agora em uma só multidão. Não há mais choro, não há mais tristeza nem lamento, porque a vida chegou. Porque Jesus, o caminho, a verdade e a vida chegou para você. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que tenha paz e alegria. Senhor, nós pedimos a tua bênção para este bairro mais uma vez. Não só para este bairro, para a nossa cidade. Deus, toca na mente, no coração dos nossos líderes, dos prefeitos, para que eles sejam tementes ao Senhor, para que não haja corrupção, para que não haja mentiras, para que não haja desejos escusos, para que não haja interesses particulares, mas que as decisões sejam verdadeiras, que sejam para propósitos nobres, que os nossos prefeitos sejam realmente orientados pelo Senhor, e que a nossa cidade não caia, que a nossa cidade não se acabe, que a economia, que a saúde, que a segurança das nossas cidades voltem melhor do que eram, e isso o mais breve possível. Nós não rejeitamos espírito de confusão, espírito de corrupção, espírito de maldade sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos. Ainda nesta oração, eu peço ao Senhor a cura das enfermidades das pessoas que me escutam hoje. É o Senhor quem conhece, que os seus olhos alcançam onde nós não podemos ver. Os seus olhos olham para dentro de cada casa, cada homem, cada mulher que esteja adoentado dentro das suas casas, que sejam curados, que recebam a presença poderosa do Senhor para a cura. Ó Deus, em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor, que o Senhor comece um avivamento no nosso bairro. Atenção você evangélico que me ouve, Deus, comece um avivamento no nosso bairro, não um avivamento de barulho simplesmente. Nós não queremos simplesmente barulho, nós queremos avivamento que comece de dentro para fora, que haja conversões, arrependimento, libertação. Ó Deus, porque o barulho não é só barulho, mas o avivamento começa dentro de nós, que comece o avivamento neste bairro, que comece transformações neste bairro. Nós cremos em nome de Jesus, que nós, cristãos, católicos, evangélicos, que nós busquemos para isso, não para nós, mas para este bairro, a bênção do Senhor para este bairro. Amém.